Enquanto a OpenAI lançou o GPT-4o, o Google... Bom, vamos tentar descobrir nesse vídeo aqui o que o Google lançou, né? Porque foi tanta coisa e foi tão esquisito que eu acho que merece um vídeo pra gente começar a entender o que o Google tá oferecendo e qual a diferença. Quem que tá maior, quem que tá ganhando essa corrida aqui de IA. É nesse vídeo que eu quero te mostrar isso. Não sei se você acompanhou ou não o lançamento que teve agora dia 14 de maio de 2024 no Google. O congresso basicamente anual, onde eles apresentam toda a evolução que eles tiveram ao longo de um ano. O que aconteceu? Bom, não foi só uma coisa. Eles lançaram o Gemini 1.5 Pro. Eles lançaram também o Gemini Advanced. Eles também lançaram o Gemini 1.5 Pro com 2 milhões de tokens. Mas eles também lançaram o Gemini 1.5 Flash. Mas eles também lançaram uma nova ferramenta de criação de imagens ultra realistas. Mas eles também lançaram o Trillion, uma nova geração de CPUs, entre aspas. Eles estão chamando de TPUs. O que mais? Eles também lançaram um novo mecanismo de utilização de Google com IA, que realmente ficou muito bom, mas só uma frase que você vai ouvir muito se você olhar esse vídeo deles aqui é no final do ano. Então eles apresentaram um monte de coisa para nós. Tem aqui mais coisas. Eles apresentaram o Google Workspace, que basicamente você tem aqui acesso ao Gemini 1.5 Pro dentro do contexto de tudo que você utiliza. Então você vai ter dentro do seu Drive, dentro do seu Google Planilhas, dentro do seu Google Docs, você vai ter IA. Se você abrir o vaso, vai sair uma IA de lá. Ou seja, eles botaram IA em tudo que eles puderam, só que também não vai estar disponível tão cedo assim para todo mundo. Então eles foram lançando aqui, se você for olhar o site deles, eles lançaram muita coisa inclusive interessante, mas foi tanta coisa que ficou até difícil de entender sobre o que era. O evento do Google foi tão doido que a gente teve desde um cara, um DJ lá, que o cara é talentoso, o cara tem vários vídeos bacanas aí no YouTube e tudo mais, mas, sinceramente, eu achei muito estranho começar um evento tão sério, com coisas tão importantes a serem mostradas com um cara de roupão correndo e gritando Google. Mas esse evento do Google foi tão doido que a gente teve até um cara correndo lá de roupão, um DJ, até mesmo o Demis Hassabis, que é o cara simplesmente por trás do DeepMind do Google, que estava lá naquele documentário do AlphaGo, que é um cara que há muito tempo estuda sobre machine learning, sobre inteligência artificial, apresentando algo extremamente inovador, avançado, que é isso que você está vendo aqui na sua tela, que é um modelo do Gemini específico para medicina, onde vai ser possível criar novas proteínas, descobrir coisas que a gente não conseguiu descobrir até hoje ainda na medicina. Ou seja, foi uma salada de fruta total. O difícil foi entender o que saiu dali. Mas eu vou tentar fazer isso nesse vídeo aqui. Antes de começar aqui a basicamente tentar te mostrar tudo o que teve de inovação no Google, aquilo que eu acredito que sim vai fazer diferença no nosso dia a dia, eu quero sim fazer uma comparação com os dois. Até porque eu sei o porquê que a OpenAI resolveu fazer esse lançamento na segunda-feira, um dia antes do Google lançar. E eu acredito que você sabe também, se você não é tão inocente assim. Basicamente, a OpenAI queria tirar o brilho do Google. Eles sabiam que o Google ia lançar muitas coisas incríveis e realmente lançou. Por mais que foi uma salada de fruta, sim, teve coisas extremamente incríveis e eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas é importante a gente ressaltar que faltou com certeza clareza. E assim, aqui eu sei que muita gente de repente vai me criticar nos comentários. Quando eu comentei isso no meu Instagram, um monte de gente começou a basicamente me atacar dizendo: cara, tu vai falar mal do Google? O Google tá aí, o Google, quando eu nasci já tinha o Google. Bom, isso não quer dizer que eles não possam errar. Isso não quer dizer que, assim, eu não posso expressar a minha opinião. Então, assim, já faço um disclaimer aqui. Essa aqui é a minha opinião de um cara que tá vendo de fora e que está, acho, considerando algumas coisas. E não fui só eu. Se você olhar na internet, se você olhar para os comentários no Twitter e por aí vai, você vai ver muitos comentários de quem realmente não entendeu direito o que foi. Até vamos olhar aqui nas páginas, tá? E até para te mostrar isso, eu deixei as duas páginas aqui abertas. A gente tem na página aqui esquerda o Google, a página do Google, onde apresenta todas as inovações, e a gente tem aqui do lado direito a página da OpenAI. Lembrando que esse lançamento da OpenAI não foi o lançamento anual que eles fazem. Esse lançamento aqui foi um lançamento simplesmente para tentar tirar um brilho um pouco do
Google. E eles fazem isso muito bem. Não é de hoje que eles fazem isso, eles vêm fazendo isso há muito tempo com todos os lançamentos de todos os outros concorrentes. Inclusive ontem, depois que a gente teve esse lançamento aqui do Google, né? A gente teve também ali a descoberta de onde andava aquele grande careca, o careca que é famoso no meio da AI, o Elia, o cara que foi responsável por a gente ter boa parte do que a gente tem hoje de IA. Mas isso a gente fala um pouquinho mais pra frente. Aqui eu quero te mostrar o que foi a comparação que eu comecei a fazer com os dois. Se você clicar aqui para assistir, para poder pegar as últimas notícias do Google, você vai notar que eles até tiraram o cara de roupão lá, correndo para cima e para baixo. Eles já vão direto já para a apresentação. Mas, cara, são 2 horas. 2 fucking horas. Se você vai olhar, vai entrar aqui na página da OpenAI de lançamento das inovações, eles fizeram em um vídeo de 1 minuto e 22. Em um vídeo de 1 minuto e 22, foi o vídeo que eles decidiram colocar aqui para demonstrar aquilo que eles entregaram. Então, eu, Alan, acredito que faltou realmente mais clareza. Eu acredito que quando o Google fosse lançar, eles poderiam ter um grande lançamento de algo magnífico, que poderia ser o Gemini, por exemplo, ou até mesmo ser a busca. O que eu senti como usuário? Eu, há 14 anos, utilizo o Workspace do Google. E, desde que me conheço como gente, eu venho fazendo pesquisas no Google. Só que eu não notei diferença nos últimos anos. A gente já tem IA há um bom tempo. E eu, sinceramente, achei uma porcaria o Bard que o Google tentou lançar e todas as outras, tudo que o Google lançou até hoje, em termos de IA generativa, eu achei muito fraco comparado à concorrência. E eles apresentaram algo incrível até na parte de busca, mas sinceramente, quando é que vai estar disponível isso? Eles falaram que estaria disponível daqui a um tempo nos Estados Unidos e talvez no final do ano para outros usuários. E ao mesmo tempo lançaram tanta coisa. Se a gente vai ver o que a OpenAI lançou, no último vídeo eu cheguei a falar mais sobre isso, não vou repetir de novo tudo aqui. Basicamente, em uma página você entende tudo o que aconteceu, tudo que eles lançaram e tudo que é capaz de ser feito. No Google, eles têm eu vi um vídeo de 2 horas e, sinceramente, começa a rodar para baixo aqui, eu não sei, Web, MLAI, Cloud, cadê? Workshops, não tem uma definição. Vou clicar aqui no Keynotes, são as palestras. E já faz tempo que eu me sinto assim. Faz tempo que eu me sinto perdido no Google. Eu não consigo encontrar as informações de uma maneira fácil, eu não consigo utilizar as ferramentas deles de uma maneira fácil. E eu acredito que quando a gente começa a tentar fazer de tudo um pouco, a gente acaba não fazendo nada. O Google, sim, não tem como dizer que as ferramentas que eles lançaram não são incríveis. Eu vou começar a mostrar elas agora aqui para vocês, mas uma coisa que já deixo adiantado aqui, a minha visão, é que parece que o Google está perdido. E aqui deixa eu te falar por que isso é uma consideração minha, que eu acredito que ela é válida. O Google, ele já há um tempo, ele vem se desesperando ao temer perder boa parte dos seus usuários. Não é à toa que eles lançaram, fizeram vários fiascos aí, desde que eles entraram na IA generativa. Você vai ver o Bard, foi um fiasco. Você vai ver a criação de imagens dele foi um fiasco, porque era algo que ninguém conseguiu utilizar, porque tinha um envezamento muito grande na geração de imagens. Se você pedia para gerar, por exemplo, uma imagem de um viking, e ele gerava um viking negro. Ele pedia para... já existiu o viking negro, tudo bem, mas não é não é o que você imagina quando você pede. Eles tentaram fazer com que a diversidade estivesse acima do que o coletivo imagina. Então, quando pediu para criar, por exemplo, a imagem do Papa, criava a imagem de um Papa mulher, por exemplo. Então, as pessoas pararam de utilizar e várias ferramentas do Google foram sendo paradas de utilizar. O próprio Gemini mesmo, eu cheguei a utilizar por um bom tempo, fazendo testes, né, no dia a dia, e eu não conseguia utilizar no meu dia a dia. Mesmo tendo muitos tokens, eu ainda prefiro utilizar, por exemplo, um Claude que tem 200 mil tokens, não tem 1 milhão, mas ainda assim ele é muito bom. Então o Google, na minha opinião e na minha visão, já faz um tempo que vem perdendo mercado para outras IAs. É só ver, né, as preferidas das pessoas, normalmente vai ser o Claude ou o GPT. Mas vamos lá, vamos agora parar um pouquinho das críticas do Google, o que eu vejo que o Google acertou. Deixa eu te mostrar aqui. Quando eu digo que foi muita coisa, tá aqui esse post do próprio Google que não me deixa mentir. Aqui tem uma lista de 100 coisas que foram anunciadas no evento
I.O. 2024 do Google. Mas eu não vou, depois eu vou deixar esse link aqui embaixo, você pode entrar nele e olhar tudo que foi lançado. Eu vou falar sobre as coisas que eu considerei que tem talvez um maior poder, digamos, de impacto no seu dia a dia, no meu dia a dia como usuários e não como empresas. Então a primeira coisa para mim que teve um impacto muito grande, foi algo que eu queria há muito tempo e ainda não vamos ter, é mudança na busca do Google. O Google é algo que é incrível, realmente, sempre foi, mas é um tempo já que eu não utilizo. Já faz um tempo que eu prefiro utilizar o Perplexity, faz um tempo que eu prefiro fazer pesquisas utilizando GPTs da própria OpenAI, então, ou até mesmo agentes. Então, uma coisa que há um tempo já eu gostaria que fosse inovada com o IA é a busca. Como você pode ver aqui no vídeo deles, a busca está atualizada, ela vai ter o Gemini lá para poder trazer sugestões, conseguir trazer ideias, criar inclusive planos de viagens e tudo mais. E, é claro, contando com todas as informações que tem no Google. Ou seja, se você está querendo viajar para algum lugar e você quer dicas, por exemplo, para ir, a IA vai poder pegar as suas referências, aquilo que você gosta, e comparar com os comentários das pessoas, com tudo mais. Então, sim, isso é incrível. Eu gostaria muito que isso tivesse já disponível, mas como a maioria das coisas aqui, eles só vão disponibilizar no final do ano. Foi até uma piada que o pessoal começou a falar nas redes sociais, que é tudo que tem do Google tá later this year, ou seja, tipo, no final do ano a gente vai te mostrar. Então, essa para mim, digamos, vai ser a mudança principal, afinal o Google é conhecido como isso. A gente não tem, se eu pesquisar aqui nessas 100 buscas, deixa eu ver aqui, ó, or ask about the video, isso aqui eu queria muito, sabe? Isso aqui no Android, isso aqui eu queria que fosse uma função no próprio YouTube. Eu poder, aqui, assim como você está vendo esse vídeo aqui, eu poder chegar no vídeo e simplesmente perguntar para aquele vídeo, perguntar, né, dentro daquele vídeo a informação que eu gostaria de ter naquele vídeo, ou pedir um resumo daquele vídeo, etc. E isso não foi de forma alguma anunciado. Então, primeiro lugar para mim é a busca do Google que está se modificando. Do segundo lugar para mim, eu li três aqui, eu achei terceiro. Segundo lugar para mim foi mudanças no Workspace. Isso é uma coisa que eu gostaria de ter há muito tempo, só que veio com um valor bem salgado. Você vai ter que pagar cento e poucos reais para cada usuário para você ter o Gemini lá dentro. Se você usa muito, talvez faça sentido para você. Mas, primeiro, eu não gosto do Gemini. Os resultados que eu tenho com ele são extremamente inferiores aos resultados que eu tenho com o GPT-O ou com o Claude Opus, o Claude 3. Então, não gosto, não tenho obtido bons resultados. Talvez nos novos lançamentos deles melhore, mas hoje eu acho uma IA fraca. Tem 2 milhões de tokens, é uma coisa que a gente vai falar o próximo agora, mas assim, eu ainda acho fraca. O que acontece? Mesmo sendo fraca, ela ainda é útil. Por exemplo, por fato de ela ter um contexto muito grande, inclusive se você pegar aqui como a IA estava deles antes de lançar, inclusive, essa nova versão, já estava aqui, ó, o Gemini Pro, o 1.0 era 32 mil tokens, o GPT-4 Turbo, 128 mil, o O também continua com 128 mil, o Claude 2.1, o Claude 3, ele tem 200 mil tokens, o Gemini 1.5 Pro tem 1 milhão de tokens. 1 milhão. Olha a diferença, olha o tamanho desse aqui para esse aqui. Isso é equivalente a 10 milhões em buscas, em research, em papers, etc. 1 hora de vídeo, 11 horas de áudio, 30 mil linhas de código e 700 mil palavras. Só que olha só que loucura, eles atualizaram. Agora você tem 2 milhões de tokens. É isso mesmo. O Gemini 1.5, a nova versão, tem 2 milhões de tokens. Isso é coisa pra caramba. Muita coisa, muita coisa. Olha só, é equivalente a 2 horas de vídeo, 22 horas de áudio, mais 60 mil linhas de código, mais de 1.4 milhões de palavras. Então é coisa pra caramba. Claro que isso também vem com um custo alto. Se você manter tanta informação na janela de contexto, isso acaba ficando muito caro porque você paga por milhão de token. Eu não lembro como é que está o preço agora do Gemini, mas é como se cada pergunta você pagasse o preço máximo, como se fosse $50, $30. Então imagina, cada pergunta, se você tiver com o contexto cheio, você vai gastar $30, $40 por uma pergunta. Então fica inviável. Só que eles lançaram uma nova
uma nova capacidade, que basicamente seria uma capacidade de criar caches de informação, como se fosse, para quem entende um pouquinho, estuda um pouquinho mais de IA, como se fosse um retrieval, como se fosse uma capacidade de recuperar dados vetorizados, mas é uma tecnologia diferente que eu não cheguei a estudar sobre, então eu não poderia falar muito aqui isso para vocês, porque eu ia ficar no achismo. Mas é uma tecnologia que vai ajudar a baratear essa busca por contexto. Então, assim, essa é uma diferença gigantesca, você pode ver, né? A IA que tem mais hoje paga, de qualidade, que tem o maior contexto, é 200 mil. O Gemini tem 10 vezes mais contexto. Para que você, se você não sabe o que é isso aqui, 2 milhões em contexto é o quanto você consegue, entre aspas, deixar na memória da IA para poder interagir com ela. Então é muita coisa. Se você às vezes está interagindo com a IA e a IA começa a esquecer as coisas que você está falando com ela, é porque provavelmente já saiu fora da janela de contexto. Aqui com 2 milhões, bom, é muito difícil você sair. Além disso, isso não foi para mim, é uma atualização bem interessante do Google. O Gemini 1.5 Flash também é interessante, por quê? Porque ele é uma IA multimodal, ou seja, que ela consegue trabalhar assim como o ChatGPT, com imagens, áudios, vídeos e textos, e ele consegue ter, além desse grande contexto, né, essa grande janela de contexto, ser mais rápida. E por que isso é importante? Porque vai ser provavelmente ela que vai estar dentro dos Androids. Então, você vai ter aqui celulares com uma capacidade altíssima, funcionando sem precisar de internet, ou seja, você tem uma IA funcionando dentro ali do seu celular de uma forma muito rápida. Então isso é incrível e eles conseguiram aumentar muito a velocidade do 1.5. Além disso, eles tiveram também um avanço bem interessante em agentes. E agentes vai ser algo que a gente vai ver cada vez mais. Inclusive, o próximo vídeo que eu gravar para vocês aqui no canal, se vocês realmente me ajudarem aqui, se inscrevendo, curtindo esse vídeo, o próximo vídeo vai ser sobre agentes. Eu vou mostrar o que todas essas empresas aqui estão criando voltadas para agentes. Então, o que a OpenAI e o Google. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque tem sido o foco deles. Esse ano, a gente vai ter pelo menos 3 ou 4 grandes evoluções. Eu cheguei a falar sobre isso na minha newsletter. Se você não está lá, clica aqui no link aqui embaixo, eu vou deixar fixado. É onde eu escrevo textos longos falando sobre tudo que está acontecendo nesse mundo de IA e de inovações. Mas, basicamente, as 4 grandes inovações que eu prevejo aqui, com base em tudo que eu venho lendo, estudando e criando, é melhoria, como aconteceu aqui em pequenos LLMs de alta performance, ou seja, LLMs menores, mas extremamente eficientes para estarem dentro de celulares, dentro de computadores, dentro de relógios, dentro de câmeras. A gente ter também IAs, agentes, então isso aqui é uma área, LLMs multimodais, e também a gente ter uma alta capacidade em criação de vídeos. Inclusive foi um lançamento que a gente teve aqui do Google, também foi na parte de vídeo. E aqui, se você olhar esse vídeo aqui, você vai ver que basicamente é muito similar ao que a OpenAI lançou anteriormente, só que com mais delay e com uma voz menos humanizada, mais robotizada. E assim, também, novamente, não está disponível, eles não lançaram, ainda vai ficar mais para o final do ano para a gente poder realmente testar. Eles permitiram que algumas pessoas fizessem testes, até em outro momento, quando eu começar a comparar mais a OpenAI com o Google, eu vou mostrar para vocês os comparativos dos vídeos de teste, porque eles permitiram que algumas pessoas testassem por pouco tempo, coisa assim de 30 segundos, testar o projeto Astra. Só que o que as pessoas falaram foi, cara, bugou, não conseguimos responder, foi uma experiência ruim, então não está pronto. Novamente o Google está mostrando algo que é interessante, mas que não está pronto. Por último, aqui, uma coisa que eu achei bem interessante que eles lançaram, que não, aqui é mais uma brincadeira, não vejo isso aqui de uma forma séria, é o laboratório. E esse aqui, pelo menos, está disponível. Tem a parte de vídeo, tem a parte de imagens, mas olha só, eu resolvi fazer um teste nesse laboratório. Eu deixei até aberto aqui para vocês esse teste. Aqui está a imagem que eu gerei no laboratório, tá? Essa foi a imagem que eu criei aqui no laboratório. Se você quiser acessar, esse aqui é o link, eu vou deixar também esse link na descrição. Esse gato aqui, esse prompt aqui foi criado pelo próprio Google, ele criou aqui, se você clicar aqui em randomizar, ele vai criar uma imagem aleatória, ele criou esse gato.
E eu resolvi copiar a mesma coisa, e eu joguei aqui no DALL-E, ou seja, na parte aqui do ChatGPT. Joguei aqui, e esse foi o gato que ele criou, tá? Cara, eu acho que se a gente fosse competir um com o outro, com o mesmo prompt, não sei você, eu acho que esse aqui tá muito melhor do que esse aqui. E se a gente for pegar ainda, deixa eu abrir aqui, eu tenho outro que eu fiz outro no Discord com o Midjourney. Então, olha, aqui a gente pode ver a diferença dos dois. Aqui tá, tem até uma mãozinha meio humana aqui, né? O do Google. Cara, olha só, tipo assim, para mim parece o DALL-E 1 quando ele foi lançado há 1 ano e meio atrás. E aqui a gente tem daí com o mesmo prompt, eu simplesmente copiei a mesma coisa, joguei aqui, esse foi o gatinho que eles criaram aqui com o Midjourney. Então, assim, tá muito ruim ainda. Eu cheguei a brincar, tem outras coisas aqui, se você vier aqui, tem a parte de música, de criação de música, eu achei bem fraca também. Não achei nada interessante essa criação de músicas aqui. Eles têm uma parte de criação de efeitos, tem a parte de texto, de efeito de texto, que basicamente... Só que, basicamente assim, se você tiver um ChatGPT da vida, um Claude, qualquer outra IA, você só dá um prompt, só pede. Porque aqui vai fazer, por exemplo, criar acrônimos, vai expandir o texto, vai descrever uma cena. Então, por exemplo, se eu clico aqui, ó, eu descrevo alguma coisa, ó, sei lá, uma galinha, e nem funciona em português, quer ver? Ó, acho que se não me engano funciona em português. Uma galinha em um hotel. Deixa eu ver se já funciona em português. Uma galinha em hotel, essa é a cena. Ó, não, ele descreveu aqui em inglês, basicamente um pouquinho, uma descrição do que seria essa cena. Mas, cara, pra quê? Sabe? Tipo assim, tu vai usar isso aqui? Ó, esse aqui, cara, tipo, sinceramente, eu fiz vários testes nessas aqui. É aquela coisa que tu abre uma vez na vida e nunca mais vai abrir de novo. A criação de imagens é aquilo ali. É aquela coisa esquisita, horrível aqui. Se eu botar aqui, ó, estou com sorte. Vamos criar uma em tempo real aqui. Não acho que vale a pena. DALL-E, em breve está inclusive de graça. A OpenAI tá abrindo todas as funções deles de graça para as pessoas. Beleza, criou aqui. Até que esse aqui ficou legal. Não vou. Mas se a gente pegar o mesmo, vamos fazer um teste agora ao vivo aqui, a cores. Ó, vou pegar esse mesmo aqui, mesmo prompt. Vou jogar aqui no DALL-E. Esse aqui foi o relógio criado com DALL-E. Olha só os detalhes do relógio. Esse aqui foi o relógio criado. Opa, não, esse gato feio aqui. Esse aqui foi o relógio. Cara, olha só isso aqui. Olha isso, tá? Olha isso. Olha isso aqui. E olha isso aqui. Não tem comparação. Não tem comparação. E, sinceramente, isso aqui é o retrato para mim do que diz respeito a Google versus OpenAI e Google versus, inclusive, Claude. Por que, Alan? Por que tu acha que esse é o retrato? Porque o Google tem feito muitos movimentos, movimentos incríveis, inclusive com o DeepMind, a evolução deles na medicina foi algo espetacular. E talvez espetacular porque os outros não estão fazendo isso. Porque talvez se os outros estivessem fazendo isso, eles também ultrapassariam. Então, o que eu vejo é o seguinte, para fazer uma conclusão aqui do que um encerramento de tudo que eu vi do Google sim, eles tiveram muitos avanços significativos, avanços extremamente interessantes em várias áreas, mas, cara, foram 100 coisas. 100 coisas. A OpenAI lançou uma coisa. Lançou muito bem feito uma coisa. O Google tentou lançar. Por que eu falo assim, tentou? Porque a maioria das coisas não está nem disponível. A maioria das coisas eles falaram que vão ser só para o final do ano. E algumas delas, como já está ficando famoso dentro dessa comunidade das pessoas que falam, das pessoas que estão interagindo, bom, será que realmente vai acontecer? Porque teve tanta coisa que o Google prometeu ultimamente que ele não entregou. Foram inúmeras coisas que ele prometeu que não entregou. Será que ele vai entregar essas 100 coisas, uma vez que a maioria delas não está nem pronta? Por que então anunciar as coisas que você já tem? Por que não mostrar que eu tenho isso e vai lá e pode usar? Como a própria OpenAI fez. Não está tudo disponível das capacidades, mas eles já disponibilizaram instantaneamente o GPT-O. Eles já disponibilizaram também o aplicativo para quem assistiu o meu último vídeo para poder instalar. Eles disponibilizaram várias coisas. Mas quando a gente vem aqui para o Google, é muita promessa e pouca entrega. Essa
é a minha opinião. Se você discorda dessa opinião, você tem todo o direito. Eu quero saber aqui embaixo nos comentários o que você está achando disso tudo. E antes da gente concluir aqui, deixa eu te mostrar uma coisa, porque não foi só eu que achou esquisito esse negócio aí do Google, deles terem um cara, um DJ lá bem maluco, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Duas coisas antes. Primeira coisa que eu quero mostrar para você é que isso aqui do Sam Altman foi uma comparação que eu até fiz no meu próprio Instagram. Ele botou aqui, ó. Eu tento, deixa eu abrir aqui, deixar um zoom para vocês verem bem. Eu tento não pensar muito nos competidores, mas eu não consigo parar de pensar sobre a diferença estética entre a OpenAI e o Google. E realmente, foi uma coisa, se tu olhar assim, o quem tu confia mais, né? Foi a pergunta que eu fiz no Instagram. Tu confia mais nisso aqui ou nisso aqui? Aqui parece, sei lá, um parque infantil, né? Tu vai ter aqui sei lá, vai estar o Felipe Neto ali. É isso que é estranho, realmente, sabe? Tudo bem, é uma pegada, é uma marketing diferente. Eu vejo que eles fizeram isso para se destacar. Só que o engraçado é, tipo assim, eu tento não pensar nos competidores muito. Sério, Sam. Sério. Cara, sempre que o Google vai lançar uma coisa, tu deixa tudo separadinho para lançar antes. Conta outra. E é o que a galera tá falando aqui nos comentários, né? Tipo assim, conta outro, cara. Tipo assim, conta outra. Tu tá sempre de olho no Google. Agora, outra coisa também interessante, agora falando sobre, pra gente encerrar aqui, falando sobre a OpenAI e coisas que vem acontecendo lá, é que realmente o Sam, ele é um cara muito perspicaz, é um cara muito inteligente. Por quê? Ele conseguiu dar a volta em todas as acusações do Elon Musk. Ele está com uma parceria incrível com a Microsoft, onde a Microsoft basicamente abriu as pernas e falou assim, cara, usa tudo que a gente tem aqui, nos usa à vontade, que a gente vai te dar tudo que tu quer aqui para a gente conseguir atingir aí as IAs mais avançadas. E o cara ainda está fechando o contrato com a Apple. Ou seja, a OpenAI tá com a Microsoft e fechando o contrato com a Apple. E em breve a gente vai ter uma Siri que realmente é inteligente. E isso, para mim, é realmente incrível. Encerrando isso, eu quero falar um vídeo ainda para o futuro mais sobre essa disputa que está acontecendo forte entre Google e OpenAI. Essa aqui, eu sei que eu falei um pouquinho mais sobre a OpenAI também, mas eu não me seguro porque eu tenho vontade de ficar comparando as duas coisas, mas a intenção foi realmente focar um pouco mais do Google. E para encerrar com chave de ouro aqui, eu quero mostrar uma novidade para vocês no Cloud. Essa novidade, se eu não me engano, não tem nem 24 horas ainda, que é o quê? O Anthropic, que é a empresa por trás do Cloud AI, lançou um gerador de prompt. Isso mesmo que você ouviu, um gerador de prompt. Ou seja, você descreve o seu prompt aqui e utilizando tecnologia alta de criação aqui, então eles devem estar utilizando o Opus por trás desse cara aqui, você cria um prompt bom, muito bom. Então você pode pegar aquele prompt seu, mais ou menos meia boca lá, jogar aqui e ele vai refazer. E para isso eu até vou fazer o seguinte, lembra que no último vídeo eu mostrei esse prompt aqui? Eu vou copiar ele e vou simplesmente jogar ele aqui e clicar aqui em avançar. Na verdade, deixa eu clicar aqui, ó, gerar, pronto, colo e gerar prompt. Então aqui já tem inclusive alguns exemplos. Ó, a gente vai começar a gerar esse prompt. Para acessar, eu vou deixar o link também aqui embaixo na descrição do vídeo, porque se eu colocar nos comentários por algum motivo dá erro, eu vou deixar na descrição. E você, se você quiser, você pode começar a utilizar esse cara aqui. Alan, mas eu tenho que criar uma conta no Cloud e só aceita inglês. Não, na parte do dashboard, nessa parte aqui do console, você consegue criar a conta mesmo no Brasil. Pelo menos foi os testes que eu fiz, tinha dado. Talvez se desbloquearem, simplesmente utilize uma VPN. Mas dá. Olha só o que ele fez aqui. Ele colocou tudo dentro já de hashtags. Como eu falo para vocês aqui, quando eu ensino os prompts, né? Eu sempre falo para fazer isso. Para utilizar XML, para poder fazer um passo a passo. Então tá tudo aqui, né? Todo o contexto aqui, todo o prompt melhorado. Então eu fiz já esse teste. Inclusive eu fiz um teste aqui, ó, com esse prompt ajustado. Eu joguei lá os mesmos conteúdos e o resultado realmente foi melhor. Então tá funcionando super bem. Se você quer melhorar os seus prompts aí, ter prompts melhores, de graça, e utilizar uma ferramenta incrível, tá aqui para vocês o gerador aqui de prompt da própria Cloud, da própria Anthropic, para que você possa melhorar os seus resultados com o Cloud.
Alan, funciona se eu quiser pegar esse prompt e jogar na OpenAI, no ChatGPT, no Llama e qualquer outra IA? Sim, funciona. Eu já fiz os testes, melhora os resultados, costuma melhorar os resultados, não é uma regra, mas costuma melhorar, o seu prompt vai ficar melhor escrito se você jogar ele aqui. Então, tá aqui para fechamento de ouro, a gente ter um gerador de prompts aqui para vocês, de graça, link na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha. Se você não gostou, deixa o dislike. Se você discorda ou concorda comigo, comenta aqui. O que você achou dessas atualizações do Google? Será que o Google ele tá querendo ser um pato, tentando fazer de tudo e não fazendo nada? Ou você acha que não? É uma estratégia do Google de longo prazo de dominar todas as áreas ao mesmo tempo e eles não estão com pressa porque eles têm dinheiro para gastar. Diferente da OpenAI, diferente da Anthropic, que está torrando dinheiro e não está chegando lá tendo lucratividades como o Google tem. O Google tem há muito tempo de história e tem uma boa conta bem gorda e vem crescendo ainda essa lucratividade. Se você olhar para o histórico dele, ele vem crescendo. Então, e aí? Quem será que está certo? Será que é o Google? Será que é a OpenAI? Será que é a Anthropic? Quem será que vai ganhar essa corrida da IA? Bom, nos vemos no próximo vídeo, talvez até mesmo para discutir sobre isso e também falar um pouquinho mais sobre agentes. Se você gostou, então se inscreva aí e eu te vejo no próximo vídeo.